Agora aqui temos a pergunta do Hugo de Lisboa. Hugo, muito prazer. Muito prazer. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado pelo carinho e pela confiança. Vamos ver o que nos diz o Hugo. A comunicação social, e não só, mesmo na família, na escola, desde sempre, nos exigiram às claras ou veladamente que temos que ser perfeitos. Sou pai e avô, e penso que devemos ser educados a viver com responsabilidade, honestidade e atingir, dentro das nossas limitações, as metas. Mas daí a termos que ser perfeitos e ficarmos escravos do perfeccionismo, há uma grande distância. Ande, como filósofo, como pensa que deveríamos ver o perfeccionista? O que poderia ser nos ensinado para vivermos a vida de maneira diferente? Muito bem, Hugo. Eu não sei se agora eu encerro o programa e começo a escrever um livro. Para te responder a pergunta. Muito bem, queridos ouvintes, o programa está encerrado. Agora vou começar a escrever um livro. Daqui a alguns meses estará em todas as livrarias do ramo. Para que eu possa responder a pergunta do Hugo. Muito bem. Primeiramente, vamos tratar aqui da questão do perfeccionista. O sufixo ismo parece que foi combinado, né? Eu justamente falei na pergunta anterior do sufixo idade e ismo, e agora vem aqui a questão do perfeccionista, perfeccionismo. Normalmente o sufixo ismo, aliás, melhor, o sufixo ismo nasceu como um sufixo para substantivos que se referiam a doenças. Não é por nada que se chamava idiotismo, imbecilismo, cretinismo, e tudo terminava em ismo. Ok? Depois, isso, claro, ainda continua tendo essa conotação. Às vezes o ismo quer dizer alguma coisa que não é original. Por exemplo, quando nós falamos em... vamos dizer, o romantismo, né? O romantismo como período literário, aquele período do século XIX, eu estou me referindo a isso. A palavra romantismo vem da onde? Daquelas ideias grandiloquentes de Roma. Só que já não era mais Roma. Então é o romantismo, ok? Isso também é o ismo. E o perfeccionismo aqui tem essa conotação um pouco negativa, que é justamente o lado saudável da busca da perfeição. E quando esta busca saudável e equilibrada da perfeição é interrompida pelo o que causa o perfeccionismo. O perfeccionismo é quando eu me detenho de tal maneira doentia num determinado detalhe do processo que faz com que todo o processo se perca, ou seja, prejudicado. Aí nós estamos no perfeccionismo, quando então nós já não estamos em busca da perfeição, né? Que é uma busca filosófica, né? Nós vamos em
vamos considerar como uma meta no infinito, mas pronto, nós vamos ad eternum caminhando em direção a esta meta a cada dia, sendo um pouco mais perfeitos do que no dia anterior, e assim a humanidade vai. E cada um individualmente também. Agora, quando, de novo, eu me detenho numa determinada coisa, obcecadamente, doentiamente, numa determinada circunstância que eu quero ali, né, atingir uma perfeição descabida, que então, por consequência, causa a interrupção de um processo maior, né, de um processo maior. Então, sim, nós estamos, de novo, só repetir um pouquinho, diante do que, então, não é saudável, o perfeccionismo. Claro que nós também usamos a palavra perfeccionismo muitas vezes como um elogio. Nossa, eu sou muito perfeccionista, mas aí a pessoa, ou intencionalmente, conhecendo ou não o significado das palavras, ela está querendo dizer que ela é uma perseguidora da perfeição, né? Apenas isso, é um perfeccionista, né? Ah, já me disseram isso. Andy, tu és um perfeccionista. Ou seja, no sentido de ser um perseguidor, né? Alguém que persegue o melhor resultado. Persegue a perfeição, considerando que a perfeição é aquela meta que está no infinito e que nós caminhamos sempre em direção a ela, perseguindo-a, buscando-a. Isso é o perfeccionismo. Então, na sua vertente negativa, na sua vertente não saudável. Ok? Bom, primeira questão quanto a entendermos o que é o perfeccionismo, já que nós vamos falar do perfeccionismo. Porque, vejamos bem aqui, numa determinada frase está dito o seguinte: mas daí a termos que ser perfeitos e ficarmos escravos do perfeccionismo, aqui filosoficamente, dentro do que eu expus, há um paradoxo. Uma coisa é a busca da perfeição, outra coisa é nos tornarmos escravos e nos tornarmos um perfeccionista neste sentido negativo da palavra. São duas coisas completamente diferentes, certo? A busca da perfeição. A busca da perfeição dos grandes gênios, dos grandes artistas, dos grandes pintores, dos grandes poetas, dos grandes literatos, dos grandes cientistas, né? Essa busca visceral, né, que nós sentimos da perfeição, né? Da perfeição no sentido de que nós não chegamos à perfeição, não é? No sentido absoluto, mas chegar, né, ao máximo que as minhas potencialidades permitem e desenvolvê-las mais para, na próxima vez, né, a questão do esporte, por exemplo, do desporto, a busca pelos resultados, enfim, tudo isso, que aqui nós estamos na esfera da perseguição, da perfeição, não é? Que é outra situação que não tem nada a ver quando nos tornamos escravos e obsessivos e obcecados, né? Por isso, por essa busca e, sobretudo, quando então esta obsessão é justamente um tiro no pé, porque ela vai justamente impedir que eu chegue não à perfeição, mas consiga avançar mais em direção a esta quimera, né? A esta meta no infinito, aproximar-se
da perfeição. Então, o perfeccionismo, nessa percepção, vai me impedir justamente disso. Vai me causar exatamente o oposto, certo? Lembrando de novo que às vezes nós usamos a palavra perfeccionista e perfeccionismo no sentido positivo, como sinônimo de perseguir a perfeição. Mas tudo bem, é aceitável e se faz e precisa-se então apenas ver a diferença. Quando eu digo, nossa, é uma pessoa fantástica, inclusive tem um perfeccionismo, ou seja, é uma pessoa que persegue a perfeição. Outra coisa é dizer, menino, não sejas perfeccionista. Ou seja, aqui eu já estou evidentemente indo para o outro conceito, né, que a palavra no uso corriqueiro, né, adquiriu. Ela adquiriu dois sentidos semânticos diferentes. Portanto, no seu texto, isso é importante ter claro, porque senão nós ficamos numa confusão que não entendemos do que nós estamos falando. Então, uma coisa é isso, mas daí a termos que ser perfeitos, né, não é ser perfeitos, é buscarmos a perfeição no sentido de que eu tenho uma meta, vou dar um sentido que é cada vez mais aproximar-me do infinito, por mais que eu nunca chegarei ao infinito. Mas terei começado mais distante do infinito do que terei terminado. Terei terminado estando mais próximo um pouquinho do infinito, considerando como se o infinito fosse um ponto em algum lugar, certo? Muito bem. Então aqui nós precisamos clarear um pouco essa questão das palavras, mas daí a termos que ser perfeitos e ficarmos escravos do perfeccionismo a uma grande distância. E eu coloco justamente isso. Uma coisa é a busca da perfeição. Outra coisa é nos tornarmos escravos do perfeccionismo. São duas coisas que realmente têm uma grande distância entre elas. Aqui em cima, sou pai e avô e penso que devemos ser educados a viver com responsabilidade, honestidade e atingir dentro das nossas limitações as metas. Aqui tem uma questão complicada, né? Que ela não foi sempre assim na civilização humana. Não foi sempre assim. A ideia de sermos seres limitados, ainda que ela sempre existiu, porque ninguém é idiota, já falamos do que é o idiota, né? Nós vamos constatar e vamos ver que na civilização ocidental e depois na civilização planetária como um todo, a ideia de que somos seres limitados, e essa é a nossa característica mais fundamental, claro que pode existir exceções de pessoas e grupos, etc., que pensem diferente. Mas eu estou falando em amplo espectro. É indiscutível que somos seres limitados, é uma condição lapidar, garrafal, né? Eu já fiz testes e já acompanhei situações, né, onde sempre uma das primeiras e mais sólidas, né, características que as pessoas, que os seres dão a si mesmos é somos limitados. E dizer o contrário, não que nós sejamos ilimitados, mas colocar outra característica como a primeira, incorre quase em soberba, né? Ocorre quase em soberba. É muito comum, não sei se tu, Hugo, me permita-me, aliás, agora eu estou aqui em dúvida, Hugo, de tratar-te por tu, né? Por isso que eu estou aqui no permite-me, permita-me, etc. Vou tomar a liberdade
de tratar-te por tu. Pronto, e agora eu fui fazer aqui o parênteses por causa do tratamento, me perdi um pouquinho na questão do que eu estava falando. Mas nós vamos perceber que, e penso eu que talvez tu já deves ter percebido isso, que se uma pessoa logo não colocar nas suas características, somos seres limitados, somos seres imperfeitos, como algo que é a característica fundante da nossa natureza, essa pessoa muito provavelmente vai ser considerada uma soberba. Nem sempre foi assim, não é? A concepção de que nós somos seres limitados como o mais lapidar das nossas características faz com que outra característica nossa, que somos seres evolucionais, ou seja, seres que buscam visceralmente a sua superação, a menos que estejam doentes, com alguma depressão, alguma coisa, mas caso contrário, a sua superação e a superação em amplo espectro. Se nós tivéssemos, tu perguntas aqui, o que poderia ser nos ensinado para vivermos a vida de maneira diferente? Sermos ensinados que a nossa última característica é que somos limitados, mas que a nossa primeira característica é que somos seres em franco, em grande, em gigantesco crescimento, em gigantesco processo metamorfótico de transformação. Como dizia Nietzsche, já que nós estamos falando em filosofia, a cobra que não troca a pele morre. Né? Outro, Raul Seixas dizia, prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha concepção de tudo. Uma canção muito famosa do Raul Seixas, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou aqui, claro, filosofando, não é, Hugo? Então, na filosofia, às vezes, um assunto dessa natureza, ficam coisas atiradas ao ar sem uma conclusão muito exata, né? Que não é uma característica da filosofia, mas é uma característica de quando se fala de um assunto dessa envergadura em tão pouco tempo, com tão poucas possibilidades, não é? Então, aqui nós temos já justamente um paradoxo entre a nossa natureza de seres, né, que buscam visceralmente, né, sem que inclusive se faça nada, dentro da normalidade da natureza humana, se vai buscar, né, isso. Entretanto, fala muito mais alto, muitíssimo mais alto, a noção de que somos seres imperfeitos e limitados. Né? É um programa mental. Afinal, ninguém é perfeito, né? Não que sejamos, mas isso em relação a dizer a mesma quantidade de vezes por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano, ou na vida, afinal não somos perfeitos. Se nós disséssemos, afinal, somos evolucionistas. Evolucionistas aqui no sentido de nos evoluirmos. Afinal, estamos evoluindo. Afinal, evoluímos. Afinal, evoluímos. Está em evolução, está evoluindo. E se a palavra o tempo todo fosse essa, evidentemente que o nosso cérebro funcionaria de outra maneira. Eu estou dando um exemplo aqui muito raso, talvez, não é? Mas é só para mostrar como o nosso cérebro funciona. Se nós temos o registro de que nós não somos perfeitos, evidentemente os programas mentais não serão cumpridos da melhor maneira possível. Não quer dizer que seriam cumpridos com perfeição, mas à medida que nós temos um programa mental instalado
de que nós não somos perfeitos, é claro que o nosso cérebro, até que nós rompamos essa questão, o nosso cérebro vai sempre ter resultados menores do que ele poderia dar, do que ele poderia ter, porque ele está programado a não ser perfeito. Isso está lá como uma programação, aquilo que é uma crença. Não é? Nós somos seres limitados. Então, evidentemente que essa informação na leitura do disco rígido do nosso inconsciente, na nossa realização da nossa vida, evidentemente essa informação vai estar lá o tempo todo. Nós somos limitados, eu sou limitado, nós somos limitados, eu sou limitado. Esse é um elemento da minha natureza. Isso vai estar lá, não que não seja, mas isso vai estar sendo lido o tempo todo. Quando, na verdade, poderia estar sendo lido o tempo todo uma outra programação. Uma outra programação mental que poderia ser muito mais positiva. Não, nós somos perfeitos, nós somos ilimitados? Não, mas outra que seria tão verdade quanto as anteriores, mas entretanto os resultados aos quais nós chegaríamos seriam certamente muito diferentes daqueles que nós chegamos, até que nós na vida vamos mudando um pouco essa questão. Então aqui eu levantei essa polêmica aqui filosófica da perfeição e da limitação, porque aqui tem justamente essas questões. Né? Eu sou pai e avô e penso que deveríamos ser educados a viver com responsabilidade, honestidade e atingir dentro das nossas limitações, não é? E atingir com as nossas potencialidades, já soa completamente diferente. Atingir colocando nossas potencialidades ao máximo, já é diferente das nossas metas. Atingir buscando saudavelmente a nossa perfeição, que não é que nós vamos, né? Mas buscá-la sim, nós vamos. Né? E vamos chegar mais perto ao fim da vida do que nós estávamos quando começamos. Simplesmente porque eu a busco. Não é? Se isso fosse o que nós ouvíssemos constantemente, ao contrário de ouvir o tempo todo, atingir dentro das nossas limitações, somos seres limitados, somos seres imperfeitos, evidentemente que os resultados individuais e da humanidade seriam outros. Essa é uma situação muito profunda e muito complexa. Não é? Atingir dentro das nossas limitações as metas. Não é? É óbvio que as nossas metas serão atingidas com, provavelmente, né, um resultado inferior, né, por mais que nos sacrifiquemos, porque o nosso cérebro tem essa ordem mental e essa compreensão de que, dentro das nossas limitações, né, isso fica sendo uma informação que implica em ruído. Né? Se nós não tivéssemos essa informação e simplesmente estivéssemos muito mais empolgados com as nossas potencialidades, com as nossas enfim, o que nós somos em termos de possibilidades, né? Nós certamente conseguiríamos outros resultados. Então, eu acho que essa é uma das coisas que se poderia ensinar. Não é? Ensinar o verdadeiro conceito de humildade, por exemplo, que o verdadeiro conceito de humildade é assumir aquilo que se sabe, e não menos e nem mais. Porque assumir menos do que se sabe é ser mentiroso, assumir-se mais do que se sabe é ser soberbo. Então, ser humilde é apenas ser autêntico. Não é? Autêntico. Aquilo que se sabe. Aquilo que não se sabe, não se sabe. E eu sei o que sei o que não sei. Não é? Isso é ser humilde, mas não é esse o conceito de humildade que se ensina. Muitas vezes as pessoas verdadeiramente humildes, ou seja, as pessoas autênticas naquilo que são consideradas pessoas soberbas. Certo? Porque se tem um conceito aí perverso, pervertido, né, enfim, de humildade. Certo? Quando a humildade implica numa teatralização de uma fragilidade que na verdade eu não tenho. Não é? Na verdade eu não tenho, é para ser humilde. Temos que ser humildes. Eu tenho verdadeira ojeriza
a esse tipo de comportamento, né? Isso também é outra coisa que eu acho que poderia ser ensinada. O que é verdadeiramente a autenticidade, né? Eu gostaria que as pessoas fossem autênticas, menos humildes, né? Um humilde, muitas vezes, é um hipócrita mentiroso. Uma pessoa autêntica, nunca. Nunca. Uma pessoa autêntica, jamais. Não é? Mas se ensina a humildade. Não que, pronto. Agora, de que humildade se está falando? Não é? Então, são muitas coisas que se poderia colocar aqui. E aqui na primeira parte também, talvez aqui algum comentário seja cabível. Desde sempre nos exigem às claras ou veladamente, termos que ser perfeitos. Aqui há uma discussão que se poderia implementar, né? Porque realmente nos ensinam muitas tolices, né? Nos ensinam muitas tolices. Inclusive, essas tolices, elas são vistas no nosso próprio discurso, porque se por um lado nos ensinam a ser perfeitos, por outro lado, né? Tu mesmo, Hugo, demonstras aqui, não é? Que nos ensinam às claras ou veladamente a sermos perfeitos, mas por outro lado nós estamos com uma introjeção enorme de uma outra situação que é o absoluto oposto do ensinar a ser perfeito, que é ensinar que somos limitados. Não é? Então essas duas coisas convivem de uma maneira meio doentia e enfermiça no que nós compreendemos, mil perdões, do que nós compreendemos de certos elementos que compõem a, vou dizer desta forma, natureza humana, certo? Há uma certa mistura que às vezes se precisa dar uma ajeitada no dicionário. Bem, é claro que o que tu colocas, Hugo, não é nem sequer uma pergunta, a não ser aqui embaixo o que poderia ser ensinado, né? Não é, na verdade, uma pergunta, tu fazes uma constatação, né? E eu aqui, então, né, fui bordando, né, tricotando e etc. ideias, né, como um vulcão em erupção, assim, jogando ideias, que evidentemente isso aqui, como eu disse, com toda a sinceridade. Pronto, vamos encerrar o programa e voltamos a conversar quando eu terminar de escrever o livro, né, para responder essa questão que o Hugo levanta aqui, que o Hugo põe aqui. Ok? Hugo, espero que tenha jogado aqui, né, coisas que podem até vir a fazer com que tu mesmo ou outros ouvintes venham a continuar o assunto sobre perfeição, limitação, perfeccionismo, não sei o quê, porque são conceitos complexos e que esbarram muito fortemente em concepções que nos são ensinadas, né? E que estas concepções, esses conceitos, vêm de fontes que nós damos fé e muitas vezes não averiguamos a legitimidade destas fontes, né? Não averiguamos a solidez destas fontes, né? Muitas vezes a fonte é simplesmente a transmissão cultural. O meu pai me ensinou, o seu pai ensinou, o avô, o bisavô, o tataravô e o pronto, né? E nunca se verificou que aquilo que está sendo ensinado é um conceito verdadeiro ou falso. Simplesmente ele passa a ser verdadeiro porque ele vai sendo passado de geração em geração, uma vez que ele vem sendo passado a 376 gerações, parte do pressuposto que é verdadeiro. Então, as pessoas ficam ali enganadas nesses conceitos, né? Porque fui ensinado assim. Isso não é critério de verdade ter sido ensinado assim, não é? Pronto.
E por isso a pergunta que tu fazes, o que deveríamos ensinar, né? No que diz respeito a essa questão. Muito bem, vou ficar por aqui, porque senão não vamos adiante, né? Vou ficar por aqui. Muito obrigado, Hugo, um grande abraço, um enorme abraço. Espero que tenha, mais do que explicado coisas, tenha provocado coisas. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado.